Oi, Ana amada, tudo bem? Oi, Jô, Deusona. Boa tarde, Ingrid querida. Como se sente? Boa tarde, Reis e Rainhas, Projeto Imperatriz. Eu me sinto ótima, eu tô aqui em movimento, estou mochilando por São Paulo, mas aqui a gente entra nesse movimento, né, de se permitir vivenciar mesmo esse lugar de estou aqui na minha realidade, né, independente de como é que eu esteja, em que movimento eu esteja fazendo. E isso está atrelado com a medicina que eu venho trazer, assim, né? Que todos nós viemos trazer. A gente não precisa estar ali no escritório para conseguir organizar e comunicar, enfim. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e vamos que vamos. E tu, como é que Então, tá tu? eu sinto a necessidade, já que a gente vai falar sobre intuição, né? Sobre a autonomia emocional, pela intuição, porque para a gente ter autonomia emocional e ser dona da nossa própria vida e viver a nossa maior potência e fazer escolhas que estejam alinhadas com o nosso propósito aqui, seja lá o que a gente veio fazer, é, é preciso seguir a intuição. E a intuição, ela requer presença, né? A intuição, sem presença, na minha opinião, a intuição não chega, a gente não conecta. Então, acho que a gente pode fazer umas 3 respirações profundas aqui, entrar na presença e começar o nosso papo. Então, uma, duas, três. Então é isso. Ah, Acho que o nosso papo aqui em relação à intuição é o papel que a intuição tem para a gente descobrir o que a gente quer de verdade. Porque a gente vive aqui numa sociedade que a gente é muito influenciado o tempo inteiro, uma enxurrada de informação, as pessoas que estão ao nosso redor influenciam a gente o tempo todo, o nosso trabalho, as nossas relações pessoais. Então, para a gente voltar para dentro, escutar a nossa intuição, né? Para a gente descobrir o que a gente realmente quer, qual é o caminho a seguir, é pela intuição, na minha opinião. A intuição, ela realmente tem um papel fundamental. E uma definição que eu gosto muito de intuição, de um meme que eu vi na internet e ficou na minha cabeça, é que a intuição é o nosso coração dando um pulinho no futuro e voltando para contar. Então, o que eu quero saber de você é isso. Como que você acha que a gente descobre o que a gente realmente quer para ter autonomia emocional e qual é o papel da intuição nisso? lindo. Eu acredito que, primeiramente, vem um lugar assim, a necessidade de desvendar o que é presença, o que é intuição, como viver, como acessar isso, né? Porque a gente está digamos que num momento, assim, nesse momento atual mesmo, se fala muito sobre essa questão da presença, né? E a gente, tá, e aí? O que é isso? Como acessar isso? E é isso, é sobre isso que a gente vem comunicar aqui nesse projeto, né? A gente tem minimamente um, uma trilha, uma placa que pode indicar ali por onde que essa trilha vai chegar na presença, né? Claro que cada um vai fazer seu caminho, não tem como eu falar qual que é o caminho que a Ingrid vai acessar na vida para estar na presença, né? Qual que é a intuição que é a verdadeira intuição para a Ingrid? Não sei. Porém, a forma como eu posso te ajudar a acessar, a descobrir essa sua própria verdade, né? Esse seu próprio lugar, é o que a gente vem trabalhar aqui. Não é sobre falar o que tem que ser feito, né? É sobre dar ferramentas para que você descubra o que tem que ser feito. E a intuição nada mais é do que como muitas vezes a gente entende que é como assim, se fosse algo que a gente está prevendo, né? A gente prevê uma situação ali diante de uma questão que está acontecendo naquele momento. Na verdade, a intuição ela é um inconsciente falando com a gente, né? É a junção de várias coisas e situações que a gente viveu na vida e que quando a gente se depara aqui com uma situação X, esse tanto de memória ali guardada, elas vêm para ação. Então você consegue minimamente intuir o que você vai fazer sem ter que parar para pensar. E não é nada de, oh, que mágico, a intuição. Não, gente, assim, todo mundo tem a intuição. E é justamente por isso que você está falando da presença, né? A gente precisa estar atento para perceber quem que é essa intuição. Porque, por exemplo,
se agora eu fechar a cara aqui pra você, tu vai ter uma intuição do por que eu tô fechando a cara. Sua intuição vai te dizer, ela ficou brava com alguma coisa. Então, é muito perigoso a gente não entender exatamente onde que está esse ponto da intuição, né? O que é esse ponto da intuição? Porque muitas vezes eu posso ter uma ideia do que é essa cara fechada e agir perante a isso, sendo que, na verdade, era outra coisa que estava acontecendo ali, né? E por isso a necessidade de se afiar, de estar presente, de estar atento, enfim. Mas eu acredito que sim, a intuição ela vai nos trazer esse lugar de autonomia emocional, porque muitas situações em que a gente vai deparando na vida, assim, que vai colocar à prova a nossa autonomia emocional, porque vai cutucar as nossas emoções, a gente tem a oportunidade de minimamente olhar para aquilo e falar, peraí, né, por esse caminho aqui eu já passei. Ou talvez de alguma forma me veio aqui a sensação de que realmente eu preciso respirar antes de ir lá e falar, pô, você tá com a cara fechada por quê? Você tá querendo bater em mim? Você achou ruim alguma coisa que eu falei, né? É assim, tô dando um exemplo bem simples, né, gente? Uma linguagem bem comum aqui pra gente conseguir dialogar minimamente o que é isso dessa intuição, né? Pra não ficar tão distante, assim, tipo, nossa, mas intuição é um trem que eu nunca tive. Não, você tem o tempo inteiro, você que não sabe que você tá tendo, né? Então, eu vejo que, assim, sim, a intuição pode ser um caminho para autonomia emocional de qualidade. Sim, acredito que por um pouco desses pontos aqui que a gente está trazendo agora, né? Tá conectando, tá linkando com o que você tá falando? O que você sente? Sim, claro, eu sinto que a intuição ela é uma conexão com o sutil, né? Com o nosso eu mais sutil, o nosso corpo sutil. E Sim. A intuição, ela guia a gente para a gente viver o nosso propósito, a nossa potência aqui, né? E só que essa intuição, o que eu fico assim, o que ainda me encuca, tanto a gente sabe da intuição, a gente sente, todo mundo sente intuição, todo mundo sente aquele chamadinho do coração, tipo, isso não vai ser legal para mim, ou isso vai ser muito bom para mim, mas muitas vezes a gente não age em cima da intuição, a gente não coloca ação, a gente duvida. Quem Sim. nunca, hashtag quem nunca, duvidou da própria intuição Sim. E ali pra frente olhou Quebra atrás e falou, mas eu sabia, mas eu Sim. senti. Perfeito. Então, o que você acha disso? Como que a gente não sabota, como fazer para não sabotar a nossa intuição? Porque eu sinto que a gente sabota a nossa intuição muitas vezes, isso é um poder tão grande que a gente tem, que sabotar a nossa intuição não é o caminho. E o que fazer para não sabotar a nossa intuição? Sim. Eu acredito que tudo é um processo, sabe, Ingrid? Eu acho que nada é assim, tipo, olha, faça isso e pronto, pá, deu certo. Não, eu acho que é um processo. E o primeiro processo é você ter consciência do que é essa intuição, o que é essa presença, quem sou eu, o que eu tô vibrando aqui, né? Até porque você falou lá no início sobre essa questão das influências, né? A gente é muito influenciado pela mídia, pela sociedade, pelas outras pessoas, etc e tal. Eu não vejo problema nenhum nas influências. A questão é que a gente não está consciente dessas influências. As influências dos nossos próprios pensamentos, que muitas vezes nem são nossos, né? Esses pensamentos que já foram pensados, que são transmitidos, por quê? A gente fala dessa linguagem vibracional como se fosse uma coisa, assim, extraterrestre, né? Uma coisa... É porque vibração, energia é uma coisa que a gente não vê com esses dois olhos. Mas está presente, né? O corpo é essa vibração e essa energia. Essa tendência de separar matéria e espírito é uma coisa que, assim, eu não vejo problema também em separar para entender. Mas compreender que o meu corpo é o espírito, gente. Porque essa vibração aqui que está ocorrendo toda dentro do meu corpo, né? Em cada átomo, que anima, né? Que faz com que eu possa, enfim, me materializar, aqui, me mover, agir, enfim. Isso é tudo energia, né? Então não são duas coisas totalmente diferentes, né? Então quando a gente fala, poxa, eu tô sendo influenciada por uma situação que me chegou, na verdade, eu chamei por essa situação, né? De certa forma, eu tô vibrando para aquilo vir até mim. E obviamente que é por aprendizado, só que a gente não encara como aprendizado, a gente encara como se fosse, ó, chegou uma coisa boa, então deixa eu comemorar, chegou uma coisa ruim, eu não gosto, eu fico chateada, eu não mereço isso, eu mereço só coisa boa. Essa que é a grande questão, né? A gente precisa encarar todas as coisas que chegam como um merecimento, como um recebimento. E buscar olhar o lado positivo também de todas essas coisas, né? O que essa coisa está trazendo para me ensinar.
Então eu acredito que já começa assim, por aí, não sabotar o que chega para você, né? E tá atento, olhar para isso. Porque sim, as influências elas podem te levar para um caminho X e tal, mas eu acredito que tudo isso também vai fomentando a sua intuição. Porque é mais informação que vai ficar guardada, né? Tudo que a gente passa é muito interessante, porque eu estava num prédio gigante aqui e eu tava lá em cima, eu olhava para baixo com muito medo, assim, de olhar para baixo. Eu tinha a sensação do meu corpo tá caindo. É como se eu já soubesse como que é pular de um 24º andar, né? E eu falei, gente, que loucura, eu nunca tive ideias suicidas, pelo menos não que eu me lembre. E que sensação estranha, da onde que vem isso, né? Eu não faço ideia de onde que vem isso. Mas é como se fosse uma memória que tá no corpo, né? De algum lugar, não sei da onde, se é essa questão de outra vida, gente, não sei. Não sei. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que tudo que a gente vai vivenciando, por mais que seja cenas curtas, pequenas, ou intensas, ou não tão intensas, ou constantes, ou não, tem um lugar que se guarda aqui na memória do nosso corpo, né? Que é inconsciente. Que a gente não tá o tempo inteiro vendo isso acontecendo. E a intuição tá lá. A intuição é o acúmulo de todos esses conhecimentos colocado em prática naquela hora ali X, né? Então não sabotar essa intuição vai depender do seu contexto pessoal. Uma das medicinas que eu trabalho aqui é esse alinhamento com o corpo. Por quê? Sem um corpo alinhado, como é que você vai acessar esse plano mais sutil? Você está totalmente inflamado, estou falando em termos biológicos, alimentícios, né? Você está totalmente inflamado, o ar que você está respirando não está lá aquelas coisas, a água que você está bebendo muito menos, você não para prestar atenção nisso. E a influência da sociedade vamos cuidar dos peixes na lagoa que estão morrendo, mas a água que você está bebendo você nunca questiona, né? Então é sempre num processo, qual que é o grande desvio da nossa intuição, da nossa autenticidade? É querer tomar conta do mundo e esquecer que você não toma conta de você mesmo, você está querendo tomar conta dos outros, né? É uma prepotência disfarçada de anjo, assim. Então, eu acredito muito nesse lugar do indivíduo pelo coletivo e começa da gente olhando pra gente mesmo, começando a tatear esse lugar de autoconhecimento, né? Autoconhecimento, que é outra palavra tão falada que dentro desse projeto a gente vai destrinchar o que é esse autoconhecimento, né? Eu vejo que é por aqui, sabe? O autoconhecimento, ele é fundamental para a autonomia emocional, né? Se a gente não sabe quem a gente é, como que a gente sabe o que a gente quer, né? Sim. Fica muito difícil. Mas intuição, assim, você acha que é treino? Ou como você vê essa, como que a gente, claro, sem receitas prontas, mas na sua vida, na sua experiência pessoal, como que a sua intuição chega para você? Eu não diria que a intuição é um treino, né? Tipo assim, é um treinamento de agora eu vou intuir o que... Não, porque a intuição é assim, na hora que você quer que ela chegue, ela não vai chegar. Sabe aquela coisa que você tá procurando no quarto? E que você não acha nem fudendo, aí na hora que você senta na cadeira e fala, desisto, ela tava debaixo da sua cadeira? Isso é intuição, assim. Ela não chega enquanto você estiver buscando. É um lugar de permissão. Eu acho que o treinamento é treinar permitir, é treinar receber, é treinar aceitação. Eu diria que aceitação, que é outra palavra que a gente vai ter que destrinchar também, né? O que é aceitar? E quando eu falo para as pessoas, cara, aceitação. Aí ela fala, então tá, vou sentar aqui, vou aceitar, esperar tudo que chega. Não, aceitação termina com ação, é para agir mesmo. Mas é aceitar o que tá te chegando com uma visão mais crítica. Porque reclamar, todo mundo reclama o tempo inteiro, gente. Isso é mais do mesmo, né? E a gente tá clamando 2 vezes por uma situação que tá chegando ali, que muitas vezes é uma situação que vai te incomodar, vai te tirar da zona de conforto, mas vai te ajudar a crescer. E você tá ali reclamando. Aí vem mais daquilo para te ensinar, para te mostrar que você tá ali reclamando. A aceitação é aceitar exatamente como tá. Inclusive, no início, você precisa aceitar que você não aceita. Porque você tá ali se debatendo com a situação. Eu acredito que, assim, começou a aceitar, você começa a enxergar a intuição chegando. Que é um lugar muito bonito, muito sutil e preenchedor, sabe? Que no início talvez você tenha dúvida, que no início talvez você fale, poxa, porque as nossas programações, essas influências, né? Elas vão falar assim, não, mas espera aí. Essa intuição tá totalmente louca, se você for por aqui vai dar tudo errado. Não, eu vou, vamos ver aqui. E aí você se surpreende porque deu certo, né? Na verdade, talvez você nem pare para calcular. Você tá no fluxo, você tá no flow ali, né? Você tá permitindo. Só que com consciência. Aí é outra questão também. Então, assim,
tem um monte de trilha para chegar nesse caminho do meio, né? Nessa rua principal, sabe? Eu acho que é isso, Ingrid. O treinamento não é a intuição, o treinamento é a aceitação. E eu acho que muitas vezes a gente, como você falou, às vezes a gente está no fluxo e a gente segue a nossa intuição sem perceber, e só quando algumas situações se revelam, a gente olha para trás e fala, nossa, eu fui muito intuitiva. Sim. Foi total na intuição. Como que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar nessa situação? Eu jamais imaginaria que isso fosse acontecer comigo. E aí eu acho que olhar para trás também e perceber a presença da nossa intuição em tomadas de decisões, que não necessariamente na hora a gente teve essa percepção, que foi só depois, é muito importante. Acho que esse é um treino, entre aspas, para a gente entender a intuição. Às vezes é quando ela já foi, quando ela já agiu. Mas a gente perceber essas situações intuitivas que já aconteceram, todo mundo tem na vida. As pessoas podem não perceber, mas todo mundo já passou, todo mundo... Como eu acho que todo mundo também já deixou de seguir a intuição, já passou e já olhou para trás e viu que deveria ter seguido. Então eu acho que isso também é fundamental, né? Fundamental, um processo de avaliação, né? Uma retrospectiva. Isso é lunar, né? Isso é um ritmo em que a gente está buscando voltar para ele, assim, né? Que a gente vive aqui num pulso solar compulsivo de compromisso, de produtividade, etc e tal, e aí você fica o mês inteiro virando no trampo, na relação, na loucurada, enfim. Aí acabou o mês, começa outro, tu continua lá. Não tem esse espaço do respiro para olhar o que foram os meus últimos 21 dias aqui, o que essa lunação, o que eu vivenciei aqui nessa lunação, e aí você fazer essa retrospectiva, você se alinha muito a si mesmo, você consegue se observar, né? Se observar é um dos trabalhos mais difíceis que tem, né, gente? Eu acredito que eu gosto muito quando os outros falam sobre mim, porque é uma visão de mim de fora, que eu não tenho. Então, pra mim, assim, pode me xingar, que eu gosto, sabe? Eu quero escutar quais são suas críticas, aplausos, enfim, mas eu prefiro até as críticas, porque elas que fazem a gente falar, opa, peraí, né? Porque, poxa, alguém tá tendo uma visão de você ali de fora que você não tá sendo capaz de ver, né? Mas, enfim, tinha uma outra coisa interessante aqui que fugiu. Ah, tá. Outra coisa que a gente fez a sua leitura de código, né? Que é uma das medicinas que eu vou trazer aqui para esse projeto, que é o Código Neuroquântico do Ego, onde a gente trabalha ali a numerologia. E a gente falou muito sobre sincronicidade, sobre observar essas influências. E, de certa forma, os números que estão em tudo, como diria nosso mestre Pitágoras, né? Eles dão a dica, assim, simples, sabe? Na cara, né? Eu acho que você pode falar um pouco disso por você ter recebido essa medicina, assim, né? Como que você sentiu que isso, de certa forma, pode ter fortalecido a sua intuição, orientado um pouco o seu propósito? Porque muitas vezes a gente fala, eu queria fazer isso, eu sinto que é isso que eu vim cumprir aqui, mas eu não tenho certeza. Certeza você nunca vai ter, porque a vida não é sobre certezas, né? A vida é sobre incertezas mesmo, é contraditório o tempo inteiro. Mas os números, eles minimamente, com os arquétipos deles, se você tiver a fim de pegar a mensagem, você consegue falar, poxa, real, né? É por aqui, ó. Né? Tá vibrando por aqui. Você sente isso? Sim, eu acho que a leitura numerológica que a gente fez me trouxe muito autoconhecimento. Me fez, muitas vezes isso, me dá, entre milhões de aspas, certezas de algo que eu sentia, mas você precisa de um empurrãozinho ali, um negocinho ali. Então, a leitura numerológica realmente para mim foi um grande autoconhecimento, que é o passo fundamental para a gente ter autonomia emocional, para a gente ser quem a gente, para a gente ter a nossa autenticidade, ser quem a gente é e vir aqui cumprir o nosso propósito e fazer o que o nosso coração sente que a gente tem que fazer, né? Perfeito. Então, para mim foi maravilhoso. Agora eu só consigo conversar pirata. E essa coisa do autoconhecimento de uma forma simples, né, Ingrid, de algo assim, mais próximo de ti, eu sinto que pelos números, esse é o acesso assim, que a gente tem, né? De uma coisa que não é aquela coisa viajada, mas aquela linguagem que tu não consegue entender, assim, que tu não consegue tocar mesmo. Os números, pra mim, quando eu acessei essa medicina, eu falei, poxa vida, é simples. Eu acho que é o primeiro passo pra gente conseguir acessar uma coisa que não é derivada do Namastê de Shopping, né? Que não é sobre cheirar incenso, é sobre realmente olhar para esse universo que eu sou
e que eu não sei se a gente vai em algum momento se autoconhecer o suficiente, mas eu sinto que são fragmentos de nós que a gente vai catando pelo caminho, assim, né? Essas pistas. Mas, enfim, eu sinto que o nosso papo pela intuição, ele vai muito longe, e é muito interessante que a gente esteja dando esse início aqui, né? Que a gente vai trabalhar muito sobre essa intuição, esse autoconhecimento simples e verdadeiro, né? E essa autonomia emocional, que a gente tem falado muito aqui, que não é sobre não sentir, não chorar, não se emocionar, não, né, não ser sensível, não é sobre isso. É sobre saber se posicionar perante a si mesmo, né? Não se diminuir diante das coisas, né? Não se afogar no poço das emoções quando elas chegam, porque elas vão chegar. A gente está aqui aprendendo a ser humano, né? Então, eu sinto que é sobre isso. A gente podia falar um pouquinho sobre esse projeto que já será lançado, né? Hoje a gente tem até sorteio à noite, inclusive. Importante isso. Hoje a gente tem um sorteio à noite de uma mentoria de 1 hora com a Mulher Medicina da Escolha, da ganhadora. A gente tem lives aí com todas as mulheres medicina. A gente, ao longo também desse mês, até janeiro, a gente vai destrinchar um pouquinho mais quem são essas mulheres, que medicinas elas vieram trazer. E hoje tem esse sorteio maravilhoso na live da noite. Às 20 horas. E o projeto Imperatriz é justamente voltado para você imperar sua própria vida, para você viver a sua maior potência, para você tomar decisões que estejam alinhadas com o seu querer, com o que você quer. Como descobrir o que você quer. São várias medicinas que vão fazer parte da programação da jornada, que vai acontecer em janeiro, e para justamente guiar a gente para a nossa autonomia emocional, para a gente lidar com as nossas emoções da maneira mais tranquila possível, né? Passar, mesmo em mares revoltos, na minha opinião, é possível manter a tranquilidade. E o projeto Imperatriz é sobre isso, né, Ingrid? O projeto Imperatriz é a intuição manifestada, né? Sim, todo o tema que a gente está discorrendo sobre ele aqui já é o projeto, né? É uma intuição que atravessa, que a gente duvida, que a gente fala, nossa, mas será que é isso mesmo? E aí a vida começa a colocar tudo no seu caminho para acontecer. E, cara, se você se permite ir mesmo com medo, ir mesmo com dúvida, ir mesmo sem saber o que é, a coisa simplesmente vai se construindo, né? Porque não é a gente que faz as coisas. Elas meio que já estão prontas e você vai fluir ali aonde sua vibração está permitindo chegar, né? E foi assim que a gente se encontrou. Todas as mulheres potentes desse projeto se encontram nessa intuição, nessa canalização, e é incrível como que uma ideia complementa a outra, como que uma medicina complementa a outra, né? Como que os nossos diálogos, eles são assim, do jeito que está sendo aqui agora, na beirada de uma calçada, simples, fluido, né? E sem roteiro. A gente fala aqui do coração, né? Das nossas experiências, da nossa vivência, dos nossos conhecimentos também, né? E daquilo que a gente vivencia. Eu já atendo, né? Eu já atendo nesse lugar pessoas, então eu vou colhendo ali, né? Muitos pontos em comum, que dá para fazer um tecido muito bonito em relação a isso, né? Que dá para falar, cara, olha esse ponto aqui, né? E pode reverberar na vida de outras pessoas, enfim. É um pouco sobre isso, esse projetaço aqui, que eu agradeço muito por cada mulher que está aqui dentro dessa roda, pelas pessoas que estão chegando, que estão nos assistindo, que estão nos apoiando. Esse projeto está bem a fim de crescer muito, assim, mas a gente vai com gostosura, né, com muito humor, com muito uivo, porque é assunto sério, são informações muito sérias, mas são informações sérias e divertidas, né? Não é porque é sério que não cabe sorrir aqui nesse espaço, pelo contrário, o riso também é uma medicina, né? Literalmente, na química do nosso corpo faz toda uma diferença. E que essa é a ideia, né? Que a gente possa encarar os desafios emocionais, os desafios da vida, girando a chave, gente, porque agradecer pelas coisas boas é o mínimo. A gente ri, a gente comemora pelas coisas boas. Agora, faça isso pelas coisas não tão boas, né? Pelas coisas que estão te desafiando. Aí eu quero ver a alquimia de verdade, né? Porque a gente fala muito esses termos, mas a gente não se aprofunda neles na nossa vida pessoal. E aqui, o nosso empurrãozinho, né? Levar as informações que nós colhemos ao longo da nossa vida até aqui para outras pessoas é sobre isso, né? E que essas pessoas também sintam-se responsáveis por transformar essas informações em conhecimento, que não é sobre um milagre que acontece, tipo, entrei na jornada e me transformei. Não, você se transformou porque você quis se transformar, né?
Enfim, então é sobre essa gostosura toda. O projeto, ele não é sobre certezas. Ele, na minha opinião, ele é sobre sentir e sobre verdade. Ele tem muita verdade nele, porque ele vem do coração. Ele vem do nosso sentir, ele vem da nossa intuição. A intuição, ela é base desse projeto, né? A gente está aqui na intuição e com muita diversão. Então, vamos terminar essa live. A intenção é realmente ser curtinha. E nessa gostosura da brincadeira, como você mesmo disse, você quer explicar um pouquinho, brevemente, o que desperta o nosso uivo final, que é o nosso super ritual de finalização de lives? O despertar do nosso uivo é uma coisa que a gente vai trabalhar muito aqui dentro dessa jornada e que é uma coisa que eu estou vivendo aqui na prática da minha vida, que é muito interessante. É poder ser você, é poder ser autêntica, é poder vivenciar a sua experiência sem ter que ficar medindo suas palavras para os outros. Claro que num lugar de respeito, de prudência, né, gente? Mas sem ter que se mascarar para mostrar alguma coisa para alguém. Você é o que você é, né? Então, é muito interessante porque eu estou aqui vivendo isso na prática. E esses dias eu tive contato com uma pessoa que falou assim, cara, nunca ninguém me permitiu ser o que eu sou, assim, sabe? E agora eu tô sentindo essa permissão. Obrigada por essa permissão. Eu olhei pra essa pessoa e falei, eu não tô nem ligando pra isso, né? Eu tô aqui sendo o que eu sou. Então é muito lindo, né? Porque quando você é o que você é, você também permite que o outro seja o que ele é. E isso é inspirador, né? E você nem percebe. Porque pra você não existe essa questão de, eu preciso que cumpra a minha expectativa ali, né? Enfim. Mas essa dinâmica final aqui, ela tem muito a ver com isso, né? Que é o uivo das lobas, é o uivo instintivo, que é o nosso pacto de finalização de rodas, de aberturas de rodas, enfim. E a gente vai beber muito dessa medicina da loba, né? Do lobo, desse instinto selvagem que tem dentro de nós, que muitas vezes a gente foi apagando ele, né? Permitir que esse instinto venha, para que a gente possa observá-lo, permiti-lo, tomar conta dele e poder direcioná-lo para aquilo que a gente quer. Então a gente faz um uivo final e eu vou convidar todas as pessoas que estão aí nos assistindo, mesmo os que estão aqui ao vivo e quem vai assistir depois, não tem problema, entra nessa vibração gostosa aqui e sente assim, uma coisa vindo lá dos seus chakras básicos, que são os chakras mais animais, os chakras da sobrevivência, os chakras do instinto, e subindo mesmo, né, e soltando essa voz, independente de quem que vai te achar louco que tá aí do teu lado, vai falar, que isso, menino, virou bicho? Tu fala, tô nem aí. Então a Ingrid vai contar até 3 e a gente uiva, pode ser assim? Pode ser. 1, 2, 3. Ai, gente, todo na rua tá olhando pra mim. Muito maravilhosa. Adoro, eu amo. Um beijo, minha amada. Muito obrigada e até a noite. Espero que todos venham pra serem sorteados. Só quem tiver ao vivo, gente, que vai ganhar, hein? Olha lá. Verdade. E aguardem mais novidades do projeto. Yes. Um beijo. Obrigada.